Deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de João, capítulo 3. Nós vamos trabalhar os dois textos, o capítulo 3 e o capítulo 4. Eu queria que você deixasse aberto aí esses dois textos. Mas antes de ler, eu queria que nós, mais uma vez, orássemos e pedíssemos: Deus, fala o nosso coração, ministra, abre os nossos ouvidos espirituais, ilumina a nossa mente, para que a gente possa compreender a Tua palavra e as verdades que ela tem para nós, em nome de Jesus. Então, queria que você orasse. Pai, nós te louvamos nesse momento e pedimos que o Teu Espírito, Senhor, ilumine as nossas vidas para a glória do Teu nome. De maneira que possamos, ó Pai, compreender, ó Deus, a narrativa bíblica, compreender o que a Tua palavra tem para as nossas vidas, de maneira, Senhor, que sejamos edificados, mas ao mesmo tempo, Senhor, sejamos instruídos, corrigidos, admoestados. Auxilia-nos para a glória do Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Você já teve um encontro pessoal com Jesus? Você lembra daquele dia de maneira especial, marcante? Alguns há anos atrás, outros talvez mais recente, mas aquele encontro que marcou a tua história. Que dia memorável. Um dia que nós não deveríamos esquecer nunca. Mas o bom da vida com Cristo é que esse primeiro encontro é apenas o pontapé inicial. Devemos então nos encontrarmos sempre com Jesus. A ideia é caminhar com Jesus. Sermos esse processo de discipulado. Nós temos trabalhado esse tema aqui, ser discípulo. Trabalhando então dentro desse modelo da ideia de que Jesus ele traz um processo, discipulando então a multidão, onde ele se encontra com a multidão para ministrar a palavra, e é no meio da multidão que emergem os discípulos. E quem são esses discípulos? São aqueles que ouvem, acolhem e praticam os ensinamentos de Jesus. É quando nós nos encontramos com Jesus que a gente abraça os seus ensinamentos e encontra vida, paz, alegria abundante. Jesus ele trabalha de maneira específica esse processo de discipulado, ministrando então as multidões, trazendo para perto esses que emergem das multidões. E aí, nos encontros pequenos, ele explica com mais profundidade o Evangelho acerca do reino. Ele traz para aquele momento de experiência. E no grupo pequeno, esse grupo menor, esse grupo com os discípulos, que algumas coisas acontecem que não acontecem na multidão. Experiências que são compartilhadas. Coisas que só viram aqueles que estavam perto de Jesus. Mas Jesus também traz esse encontro pessoal. Esse encontro único. E nós vemos na Bíblia algumas passagens que nos chamam a atenção desse encontro pessoal com Jesus. Alguns vão procurar Jesus. Outros, Jesus procura de maneira específica. Como foi com alguns dos discípulos. Ele olhou para eles e disse: segue-me. E como um chamado irresistível, eles se levantam e começam a seguir Jesus. Mas você tem, por exemplo, aquela mulher que derrama aquele vaso de alabastro, que quebra aquele perfume aos pés de Jesus. Você tem outros e outros exemplos, como, por exemplo, aquele pequeno homem que sobe numa figueira brava e diz: eu me arranho todinho, mas eu vejo Jesus. E Jesus olha para ele em meio àquela figueira e diz: desce, que hoje me convém entrar na tua casa. São encontros marcantes e especiais. Mas quando nós falamos de encontro e olhamos para os nossos dias,
a gente vê algo que está nas mãos de vocês, nas nossas mãos. Algo que deveria nos conectar, e nos conectam. Como hoje eu estava reunido com o conselho, com o grupo, ainda que eles nas próprias casas, mas ali juntos, conversando, são instrumentos importantes que nos fazem, então, estarmos linkados uns nos outros. Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos instrumentos nos carregam para um processo que o mundo tem determinado para nós. O isolamento, e ao mesmo tempo estando em multidões solitários. Eu não sei se você já viu ou percebeu em algum vídeo uma rave sem som, porque eles estão, cada um ouvindo o seu próprio som em um headphone. E tá aquelas luzes, todo mundo dançando, mas cada um no seu próprio mundo. Em uma multidão, solitários. Essa performance parece que tem adentrado a muitas igrejas. Quantas vezes eu tive que conversar com pessoas? Eu me lembro a história de uma marcante. Uma pessoa que chegou na nossa igreja, lá no Brasil, e eu pastoreando essa igreja, e essa pessoa visitou uma vez, eu cumprimentei, visitou outra vez, eu cumprimentei novamente, e não apenas eu, a igreja, graças a Deus, tinha o costume de se cumprimentar, de falar com os visitantes, mas quando ele veio a terceira vez, eu chamei para perto, digo, está chegando, é a terceira vez, vamos ver qual é a intenção dessa pessoa. E eu sentei dessa vez para conversar e disse, eu posso ir na sua casa tomar um café? E ela abriu um sorriso, ela e o esposo, sim, você pode ir na minha casa. Quando? Eu disse, me diga você. Marcamos uma data e fomos na casa. Conversamos, falamos sobre o reino, falamos sobre a igreja, o que trouxe ela à igreja. No fim, ela me disse uma coisa, pastor, eu decidi ficar na sua igreja. Eu disse, primeiro a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Somos uma comunidade para cumprir a missão. Mas ela me entenda, há um ano eu estou visitando e frequentando todos os domingos uma igreja. Eu não conheço ninguém daquela igreja. Nem sequer o pastor vai falar comigo. Eu fui apenas 3 vezes na sua igreja. Já conheço boa parte da igreja. E o senhor está aqui sentado na minha casa, tomando café comigo. Encontros pessoais. Mas há muitos que estão dentro da igreja, vivendo um mundo solitário. A igreja, ela precisa viver esse momento para trazer esse relacionamento nessa perspectiva que Jesus vem como sumo sacerdote, como ministério sacerdotal, se aproximando de Deus, para se aproximar das pessoas e trazer esse relacionamento e vida para as pessoas. Precisamos ir de encontro à cultura. Pois a cultura hoje nos ensina, vivam só. Vivam o seu mundo. Não deem satisfação a ninguém. Enquanto Jesus, no seu processo de discipulado, ele diz, se relacionem. Se aconselhem. Chorem junto. Esses princípios da mutualidade precisam ser vividos por nós discípulos. Mas como eu falei, há 2 tipos de pessoas que procuram Jesus. Um que vai atrás de Jesus e outro que Jesus vai atrás. Não tem muitas diferenças, mas eu queria comparar a vocês 2 pessoas que, de maneira inspiratória, o apóstolo João escreve de maneira próxima para comparar 2 tipos de pessoas. Um religioso que conhece a Bíblia, que lê as Sagradas Escrituras e que tem vergonha, mas ouviu da multidão acerca de Jesus. E ao ouvir acerca de Jesus, ele vai procurar Jesus de noite. A outra, uma mulher totalmente contrária
a um homem religioso, uma samaritana, uma excluída da sociedade. Mas Jesus marcou o encontro com ela. Eu queria olhar para esses dois textos e compará-los. Eu queria ler com você capítulo 3 de João e o capítulo 4, alguns versos. Vamos ler os primeiros versos do capítulo 3. Diz assim o texto. Havia entre os fariseus, uma seita entre os judeus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se de Deus não estiver com ele. A isto, Jesus respondeu, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Vamos ler o capítulo 4 agora, por favor. A partir do verso 7. Vamos ler a partir do verso 4. Diz assim, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então a mulher disse, como sendo tu judeu, pede-lhes, dê-me água para beber, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede? Dá-me de beber. Tu lhe pedirias água e lhe darias água viva. Quem são esses dois? Quem são essas duas pessoas? A Bíblia nos dá claramente a respeito desses dois. Primeiro, Nicodemos. Um homem respeitado, um dos maiorais de uma seita extremamente comprometida com a religiosidade. A outra, uma prostituta. A outra, uma mulher que estava à margem da sociedade, que nem as mulheres queriam caminhar com ela. Um líder religioso e uma mulher escanteada. Contudo, os dois têm as mesmas perguntas. Independente das suas funcionalidades, independente de quem são perguntas que os dois têm. Os dois precisam de se reconectarem com Deus. Aquela palavra que por muitas vezes, mesmo sendo religioso, não está ligado com Deus. E aqui me chama a atenção exatamente essa percepção de que muitos que estão dentro da igreja ainda não tiveram o encontro. Ainda não tiveram essa percepção, não emergiram da multidão, mesmo frequentando igrejas, mesmo até sendo participantes. Mas há muitos que estão lá fora, com a mesma dor de pessoas que estão dentro. E esse aqui nos traz exatamente essa percepção de como nós, igreja, precisamos cuidar de quem está aqui e, ao mesmo tempo, ir ao encontro de quem está lá fora. Cumprindo a missão de Jesus. Cumprindo a ordem que Ele nos traz. Mas essa pergunta, quem somos?
Diante desse texto tão rico, cheio de detalhes, que uma pregação não dá para esmiuçar, também reflete em nós. Somos alguém que se esconde em meio a uma multidão? Ou somos alguém que está lá fora clamando por Jesus? Não querendo assumir com suas dores, por ser rejeitado muitas vezes. Há muitos, e eu tenho tratado algumas pessoas, somente algumas que ainda têm acesso comigo, ainda do Brasil, que me ligam com suas feridas, porque foram feridos dentro da igreja. Algumas já criaram até traumas e têm até sentimentos de ansiedade quando se arrumam a ir para a igreja, mas não conseguem sair de casa. Essa é uma realidade muito triste. Mas por quê? Porque talvez não tiveram literalmente esse encontro pessoal com Jesus. Viver a máscara da religiosidade é fácil. Fazer o que Nicodemos fez. Alguns até julgam, Nicodemos foi um fraco porque ele foi procurar Jesus de noite, ele estava com medo. Mas a questão não é essa. A questão é que ele foi. Ele deu um passo. Ele disse, eu quero ouvir mais de perto. E quando nós procuramos ouvir mais de perto, entramos nesse encontro que confronta. E aqui está totalmente a diferença de um discipulado próximo, de um discipulado relacional, de uma caminhada ao longo do tempo. Por isso eu vou bater na tecla e sempre vou dizer, discipulado não é um curso preparatório para batismo. É importante isso, fazer essas aulinhas, até sim, eu concordo, mas discipulado é uma caminhada ao longo da vida, onde teremos momentos que seremos confrontados, mas também teremos momentos em que nós assumiremos o papel de sermos enviados e cuidar de pessoas. Participando desse ciclo em que Jesus nos chama como discípulos a participar desse momento. Para isso, há necessidade de sermos treinados, para isso, há necessidade de sermos, sim, acompanhados ao longo do tempo. Mas quantos estão dentro da igreja, assim como Nicodemos, mas não participaram desse processo de confronto com o seu coração? Talvez por desconfiança, talvez por medo de ser julgado. Sim, essa é uma realidade. Temos medo de confessar os nossos pecados uns aos outros. Temos. Quantas vezes eu vi, e agora falando da minha própria classe, de pastores que se vestem de uma superpotência. A camisa do super-homem. Eu não peco. Já está pecando. Atraindo para si consequências que a sua alma, dores, precisam ser acalentadas pelo serviço de um relacionamento. Eu confesso aqui uma dor minha. E a igreja me curou. Em um momento da minha história com a minha esposa, onde 10 anos de casados, 10 anos caminhando juntos, e Deus não tinha nos dado filhos. Decidimos, então, iniciar um processo custoso, caro. Iniciamos a primeira etapa, a etapa da inseminação. Aquilo gerou uma expectativa tão grande no coração da minha esposa. Ela saiu da clínica com uma convicção.
Estou grávida. O trauma foi tão grande. O trauma foi tão difícil que ela quase desiste da própria vida. Entrando num processo de depressão ao ponto de, em alguns momentos, até eu pensar em desistir. Eu me lembro de um momento muito forte em que, ouvindo palavras desagradáveis, confronto diariamente, isso se passando 6, 1 ano, quase beirando 2 anos. Eu me lembro que uma vez eu disse, eu não aguento mais, e colocando o sapato para sair de casa, eu disse, eu estou saindo, não sei se eu volto. Naquele momento o Espírito Santo bradou no coração e disse, você escolheu amar. Você decidiu amar. Ela está doente. Cuide. Eu me arrependo da decisão iniciada. Chamei ela para orar. E naquele dia eu tomei uma decisão, chamei a minha liderança, que era um grupo de quase 25 pessoas, abri o meu coração para eles, não contando todos os detalhes necessários, e disse, a Bíblia diz que se eu não cuidar da minha casa, eu não estou apto para cuidar da casa de Deus. Eu decidi amar minha esposa. Eu decidi cuidar dela. Agora eu preciso da ajuda de vocês. Não estou dizendo que vou sair da igreja, não estou dizendo que vou deixar de pregar, mas eu preciso de mais tempo. A igreja deu as mãos, assumiu a responsabilidade, cobriu as brechas. Eu estava nos domingos. Vários domingos eu fui para a igreja sem a presença da minha esposa, porque ela disse assim, eu não vou lhe ouvir, eu vou para outra igreja. Eu dava a chave do carro para ela e disse, fica à vontade. Vai ouvir, porque Deus lá também vai falar com você. Eu ia para a igreja, pregava, voltava, esperava ela chegar. A igreja, com aquela liderança, me abraçou. E aquilo foi tão curativo, que foi nos dando força, nos restaurando. E Deus foi curando. 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 Esse passo de pedir ajuda é algo que por muitas vezes nós relutamos muito porque nós somos orgulhosos, prepotentes e autossuficientes. Nós homens, principalmente, achamos que temos o domínio sobre tudo nas nossas mãos. Eu levo engano. A mulher sábia consegue levar a gente de fácil. Mas nós temos essa dificuldade de abrir, de falar. E aquela experiência foi tão rica para mim, mas ao mesmo tempo tão rica para a igreja, que nós juntos crescemos no desenvolvimento do relacionamento mútuo e nas práticas da mutualidade dentro da igreja. Como foi importante. Como foi importante aquele momento. Mas nós precisamos ser confrontados com os nossos pecados. Olha só o que Jesus diz para esse homem. E dentro da religiosidade dele, Nicodemos, ele tem a plena consciência de que ele, como participante do povo escolhido de Deus, ele já era salvo. Ele não precisava fazer mais nada. Ele já era salvo. E quando ele vai procurar Jesus com as confusões teológicas e religiosas que ele tem, ele procura Jesus e diz assim, tem só uma coisa que você precisa fazer. Ele fez o quê? Nascer de novo. Isso não é um processo humano, não é familiar, é uma relação próxima comigo. É necessário você nascer de novo. Ele não entende como eu sendo um velho, vou nascer de volta, vou voltar para o ventre da minha mãe. Não é isso. Você precisa reconhecer que precisa de Deus. E a salvação não é conquistada com os nossos méritos,
mas ela será alcançada pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Ele vai dar o exemplo do Antigo Testamento, de quando Moisés levanta a serpente ali, e ele diz assim, como a serpente foi levantada do madeiro, eu, em outras palavras, serei levantado, e aquele que olhar para mim e crer será salvo. Olhando para a cruz e reconhecendo que nós não temos a capacidade somente por meio de Jesus. Aquela mulher que ela não procurou Jesus, mas Jesus procurou ela. Ela chega para Jesus, confessa as suas confusões teológicas, assume as suas próprias rejeições. Ela estava ali sozinha, ao sol de meio-dia, sem a companhia das outras mulheres da sua pequena cidade. Mas Jesus olha para ela e diz assim, vai buscar seu marido. Talvez uma vergonha para ela, mas o confronto cura. Quando nós reconhecemos que precisamos de Jesus, isso traz para nós esse modelo de alguém que reconhece em Cristo, pois aquele que crer em mim fará obras maiores. E é exatamente nessa mulher que não tem essa religiosidade, que tinha esse espírito de rejeição, que se encontra com Jesus, em apenas algumas conversas, ela faz aquilo que os discípulos deveriam ter feito e não fez. Esse detalhe desse texto é rico, porque Jesus diz assim, os discípulos foram para a cidade de Sicar, a cidade dela. Foram comprar comida. Eles vão, entram na cidade, compram comida, voltam para falar com Jesus. Só que tem um detalhe. Na cidade, eles não falaram de Jesus. Eles não disseram, alguém quer conhecer o autor da vida, alguém quer conhecer o Criador de todas as coisas, alguém quer conhecer aquele que mudou a história. Os discípulos, que já estavam no processo de discipulado, não fizeram isso. Mas essa mulher, rejeitada pela cidade, escanteada das outras mulheres, olhou para Jesus e disse, esse mudou a minha vida. Esse conhece todas as coisas. Ela volta para a cidade. E no diálogo entre Jesus e os discípulos, eles dizem assim, olha, vocês vão ver. Eu não preciso dessa comida que vocês trouxeram, não. Vocês estão dizendo que os campos estão brancos para a ceifa? Eu quero dizer assim, olha o que vai acontecer. Eu fico imaginando aqueles discípulos, esse Jesus está dizendo o quê? O que é que esse Jesus está fazendo? Eu não estou entendendo. E de repente, uma multidão começa a se aproximar. Talvez o som dos passos daquela multidão se aproximando, porque uma mulher escanteada, rejeitada, foi falar de alguém que mudou a sua vida, a sua história. Trouxe uma cidade. E a Bíblia diz que naquele dia, muitos samaritanos se converteram, tiveram o seu encontro pessoal com Jesus. Ser discípulo de Jesus, estando dentro da igreja ou fora, ela é algo que precisa de relacionamento, de caminhada, de confronto, de mentoria. Alguém que está fora por alguém que está dentro. Alguém que é mais experiente com alguém que está começando. Precisamos dessa expectativa. Mas esse processo explosivo que aconteceu na vida dessa mulher samaritana, ou de um processo pouquinho, devagar na vida de Nicodemos, não é o problema aqui. O problema é iniciar esse processo na nossa história. Alguns, esse processo vai ser um pouco mais processual, lento. Outros vão abrir os braços e querer abraçar o mundo. Eu não sei como é que você está, mas uma coisa eu sei. Jesus encontra o piedoso
em outras palavras, o religioso, dentro da igreja, e Jesus encontra os perdidos lá fora. E ele fala ao coração de cada um. Ele convida os dois à mesma jornada. Eu não sei com quem você ou eu nos identificamos. Com o religioso ou com o perdido. Mas o convite é o mesmo. Caminhe no processo do discipulado com Jesus. Eu e você precisamos ter esse encontro hoje. Não deixar de ser julgado pelos outros, mas ser transformados por aquele que pode nos dar a água viva. E viver plenamente, com alegria, o que Jesus tem para nós. Uma pergunta eu faço para nós terminarmos hoje. Estamos dispostos a sermos mentoreados? Estamos dispostos a ter esses encontros pessoais com Jesus? Porque isso não vai ser feito espiritualmente com Jesus. Isso vai ser feito numa caminhada com pessoas. E é claro que isso é um processo de confiança ao longo de um tempo. Não é feito de um dia para o outro. Mas compreender que eu preciso entrar nesse processo para estudar as Sagradas Escrituras, para ser confrontado com os meus erros, para compartilhar vida e experiências. Esse é um processo que eu preciso. Eu preciso ter alguém em que eu possa confiar. Eu preciso de alguém que eu possa cuidar. Esse processo discipulado que por muitas vezes a gente transfere essa responsabilidade para alguns. É algo que Deus nos chama. É algo que Deus nos chama para fazer. Eu sei que nós trabalhamos e trabalhamos muito, somos envolvidos em nossas próprias coisas, somente quem trabalha à noite. Mas Deus nos chama para estarmos atentos ao estudo da palavra, ao encontro pessoal e ao compartilhar de vidas. Isso é algo que, quando se inicia-se um processo, é algo que se cria um movimento e as coisas vão começando a acontecer. Que Deus possa aplicar essa palavra na minha e na tua vida. Que possamos entender que Deus é aquele que se encontrou conosco e que nos chama para uma missão, mas nos chama também para uma caminhada e que eu estou disposto a se encontrar com Ele, a ouvir perguntas difíceis. Antes de vir para cá, para o Japão, eu fui para um treinamento com um colega que me indicou. E naquele lugar, eu disse, vamos nós dois, Alana, vamos nós dois. A gente precisa entender algumas coisas da nossa vida. Ou nós estamos caminhando corretamente, ou existem coisas que precisa mudar em nós. Não podemos enfrentar o que nós vamos enfrentar se tiver alguma lacuna, alguma fresta, porque se a gente chegar lá, as investidas vão ser tantas que essa fresta pode se tornar algo muito grande entre nós. Sentamos com pessoas que confiamos. Ele olhou um para o outro e começaram a fazer as perguntas. E que perguntas difíceis. Que nos fez refletir sobre nós. Que nos fez olhar para trás.
para saber se a decisão que Deus tem para nós é a melhor. Ou se estamos apenas empolgados com uma oportunidade que surgiu. Fomos encurralados. Mas ao mesmo tempo nós somos curados. E percebemos que estávamos prontos para o que Deus tinha para realizar nas nossas vidas. Mas a pergunta para nós é: e nós? Estamos preparados para as perguntas difíceis de Jesus? Estou disposto a assumir o compromisso, não apenas um compromisso de vir para o culto, mas um compromisso de viver Cristo. Sabendo que às vezes isso vai exigir de nós orar mais, tomar posturas em meio a uma comunidade que não crê em Jesus como eu creio. Eu não estou falando de comunidade da igreja, estou falando de um grupo como, por exemplo, na fábrica em que você trabalha, em que você precisa ser o cristão, o representante de Jesus. Em que em alguns momentos você precisa acolher, mas em outros dizer assim: eu não aceito. Mas ter a capacidade de dizer assim: eu preciso de ajuda. Não para todos, mas para um processo de discipulado, para um encontro de mentoria. Que você reflita nisso. E que possamos juntos entender que Deus tem algo para fazer conosco, que começa pequeno, mas que é alcançar algo inimaginável. Você já parou para pensar que Deus escolheu 12, dentre os 12, 11 discípulos improváveis, que fez uma revolução? Não são os capacitados, são aqueles que estão dispostos a ouvir, acolher e obedecer aos ensinamentos. Que essa palavra seja aplicada no seu coração. Vamos orar?